Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês. Aqui quem está falando é o Vitor. Eu sou consultor SQL Server na Allen Informática e hoje estamos trazendo a vocês novidades sobre a plataforma SQL Server, em especial a versão SQL Server 2016, que está para ser, já foi lançada e estará passando a ser comercializada nos próximos dias. Primeiramente, gostaria de posicionar a vocês a Allen no que tange ao serviço de plataforma de dados. Hoje, nós temos profissionais especializados em todo o Brasil que podem estar apoiando vocês em diversos tipos de projetos nesse grande mundo que é a plataforma de dados. Então, nós temos profissionais que podem atendê-los em situações como ou necessidades na parte de administração de bancos de dados, DBA remoto, se você precisar realizar um tuning no SQL Server, nos seus bancos de dados, otimização da sua infraestrutura, cluster, implementação de cluster, instalação do SQL Server, tudo isso nós podemos ajudar vocês e temos os melhores profissionais para isso. Como muitos sabem, o SQL, a Allen, ela é a terceira maior empresa em competências junto à Microsoft. Então, aqui no Brasil nós temos, com certeza, uma variedade grande de competências e também de profissionais especializados no SQL Server. Além disso, nós podemos trazer para vocês o que é de melhor aí na parte de inteligência empresarial, então implementação de business intelligence, self-service BI, tudo isso que há de novo aí no mercado. Nós estamos prontos para atendê-los e com grandes projetos já sendo implementados em nossos clientes. Bem, o SQL Server, eu sempre falo para quem me conhece, ele não é mais aquele SQL Server 2000 que todos sempre costumam falar, né? O SQL Server, com certeza, pelos bancos de dados que eu já trabalhei, ele é disparado a plataforma que mais evoluiu. A gente pode ver nesse gráfico aqui a evolução, como ela ocorreu, né? Então nós tínhamos o SQL Server 2000, que foi um grande marco assim, para a plataforma, que introduzia a questão de XML, KPIs, né? E com o tempo o SQL Server foi evoluindo para outros segmentos. Então, quando você compra o SQL Server, você não está comprando apenas um banco de dados, você está ganhando ali uma série de ferramentas que podem estar auxiliando em outros segmentos da sua empresa. Então, ferramentas para integração de sistemas, ferramentas para geração de relatórios, um site de relatórios com dashboard, etc., né? Várias funcionalidades nesse sentido você tem no SQL Server quando você adquire ele, né? E aí até que o 2014, né, que foi também um marco na plataforma, onde a Microsoft introduziu aí e melhorou também o conceito de in-memory. Então você tem banco de dados em memória, que é algo que se você for para outras plataformas você vai pagar caro por isso, e dentro do SQL Server você já tem isso embutido. Também o SQL Server é a plataforma mais pronta aí para um modelo de nuvem híbrida, né, onde você tem parte da sua empresa local, mas também aproveita dos recursos da nuvem. Bem, falando sobre o SQL Server, a gente tem que lembrar do Gartner e como ele posiciona hoje a Microsoft para sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então, há muito essa cultura, o SQL Server não está preparado para ambientes críticos. O SQL Server nunca é melhor do que o Oracle. E assim, isso o que se diz aí fora, mas na prática, que é o Gartner, ele reconhece que hoje a Microsoft ela é líder. Tanto ela é líder
no mercado, como a plataforma dela é a mais visionária. Então, o Gartner posicionou a Microsoft no finalzinho de 2015 e, consequentemente, o SQL Server como o melhor banco de dados para a sua empresa. Então, vale a pena estar pegando esse folder do Gartner e estar lendo ele. Vocês vão ver uma série de benefícios que a plataforma entrega para você, comparado ao concorrente aí, o Oracle. Além disso, se você quer utilizar uma plataforma de BI e soluções analíticas, né? Então, existem ferramentas famosas aí no mercado, como Tableau e ClickView. A Microsoft ela também é líder nesse segmento. Então, nada melhor do que você, com uma única solução, atender a ao que tantos fornecedores precisam entregar dentro da sua empresa. Com a Microsoft você vai ter apenas um fabricante que vai te atender da melhor forma, sendo líder de mercado em todos os aspectos. Então, BI e soluções analíticas, e a gente vai ver que uma das grandes novidades do SQL Server para esse segmento de análise avançada, a Microsoft ela tem evoluído grandemente e o Gartner não deixa isso escapar. A gente é o líder nesse segmento. Esse gráfico foi lançado agora, em fevereiro de 2016, né? Então é super atualizado e mostra aí o poder da plataforma do SQL Server. Então, um exemplo que eu gosto bastante é essa figura, onde ela ilustra o que você vai ter a mesma casa. A diferença é, você pode ter a mesma casa com um custo bem menor. Então, o SQL, quando você compra o SQL Server Enterprise, você tem ali um conjunto de soluções, tá, ok, que vão te atender. Enquanto que, se a gente comparar com o Oracle, você compra a casa, mas ela vai vir vai faltar porta, vai faltar uma janela ali, e você vai ter que ir comprando isso à parte. Eu tô falando aqui do Oracle Enterprise. Se você compra o Oracle Enterprise, não necessariamente você tem tudo liberado. E quando você compra o SQL Server Enterprise, você tem tudo liberado. E aqui é um exemplo bem prático. Um preço de lista sai aí por $27.000, enquanto que o Oracle vai estar saindo por $346.000. Então você vai ter que comprar ferramenta para alta disponibilidade, ferramenta para você analisar performance. Então o seu DBA ele fica amarrado porque ele não pode usar todos os recursos para a realização de tuning. Isso não é uma verdade já no SQL Server. O que ele encontrar de solução ele pode usar sem nenhum problema no licenciamento. Aqui mais detalhado para quem quiser está avaliando essa questão. Por exemplo, para alta disponibilidade, você teria que ter o mesmo nível de solução no Oracle, você teria que comprar o Active Data Guard. E aí são mais 23 mil, desculpa, mais $11.000 aí para você. Isso é um estudo, né? Não foi eu que criei essa planilha, isso já é público e é um dos documentos da própria Microsoft comparando a solução Microsoft e Oracle a preço de lista, né? Então, pessoal, assim, a mensagem que eu quero transmitir, principalmente nesse webcast, é que vocês podem ter a mesma solução por um preço bem menor, né? E inclusive uma solução que vai te entregar muito mais e que hoje é líder nas pesquisas de mercado como o Gartner. E uma boa notícia, se você está pensando assim, poxa, esse meu licenciamento Oracle, qualquer banco de dados hoje, se você tiver na sua empresa, que é um banco de dados comercial, ou seja, você pagou por ele, então Oracle, IBM, DB2, Sybase, qualquer banco de dados que é comercial, você pode hoje ser beneficiado por uma política da Microsoft, onde ela oferece a você gratuitamente as licenças. Se você disser assim, olha, eu quero tirar o Oracle da minha empresa, a gente pode te apoiar e a Microsoft vai te dar as licenças para você sair. Então ela vai avaliar, olha, você gastou um valor X com o seu Oracle, isso representa tantas licenças no SQL. O que você vai ter que estar adquirindo
é o Software Assurance, a subscrição de Software Assurance, né? E isso vai ser necessário. Além disso, ela vai também capacitar os seus profissionais a trabalharem com SQL Server, oferecendo um treinamento gratuito, tá, para quem é DBA Oracle, como trabalhar com SQL Server. Além dela oferecer incentivos para a migração dos bancos de dados. Então, eu vou ter dificuldade, Vitor, para converter uma base de dados aqui, que é bastante utilizada, eu estou com medo nessa situação. A Microsoft vai investir na sua empresa e investir para que você migre essa base de dados e saia do Oracle ou qualquer outro banco de dados comercial e vá para o SQL Server, né? Então, eu falei muitos motivos para migrar, e aqui está um deles, assim, que destaca bastante, resume isso muito bem. A Microsoft ela é líder em plataforma de missão crítica para banco de dados. O SQL Server roda hoje no Windows Server, né? Há um anúncio da Microsoft para ele rodar em Linux, mas hoje o SQL Server em si, ele é considerado o banco de dados mais seguro. Um estudo aí das entidades de segurança, né, de antivírus e essas questões, identificou que o SQL Server, há 6 anos seguidos, ele é o que menos ofereceu risco às empresas. Então, ele menos apresentou vulnerabilidades. Vocês veem aí que, por um certo tempo, a Oracle foi bastante vulnerável nesse sentido, e agora é uma tendência, o MySQL é a grande bola da vez aí em relação a vulnerabilidades. Além disso, existem estudos que você pode estar pensando da seguinte forma: o SQL Server não é tão performático. Então, você vai pensar da seguinte forma: existem estudos que testam oficialmente se o banco de dados é rápido ou não. Não é uma questão de perspectiva, é questão de testes realmente. E nesses estudos foi avaliado que é o TPCH e o TPCE. Hoje o SQL Server ele é líder também nesse segmento. A gente vê que aqui na parte de TPCH, no teste de TPCH, a Oracle ficou em 5º lugar e os 3 primeiros testes resultados são do SQL Server. Então, não existe apesar de falarem, a realidade o SQL Server também é o banco de dados mais rápido se você for comparar realizar o mesmo teste na mesma máquina, a mesma situação, o SQL Server vai ser muito mais rápido do que o Oracle, tá bom? E você pensa em ferramentas de BI, né? Eu quero ter um BI, Vitor, no meu celular, no meu tablet. Eu quero entregar ao meu diretor gráficos customizados, interativos. A solução da Microsoft é a mais barata também, e não por ser barata, vai ser a menos... Não vai ser bom, pelo contrário, é a que tem menor custo e a que vai te oferecer muito mais soluções e possibilidades. Isso prova pela questão do Gartner, que posicionou a Microsoft como líder também nesse segmento. E uma grande novidade, se você quer estar realizando análises avançadas na sua empresa, então executar algoritmos matemáticos para identificar fraudes em cartões de crédito, operações de cartão de crédito, toda essa parte analítica avançada, a Microsoft comprou recentemente uma empresa chamada Revolution Analytics. Essa empresa, ela tem um produto que era o R, né, o Revolution Analytics, e dentro dele é utilizada uma linguagem, que é o R. Então, todas as faculdades que formam cientista de dados, eles aprendem essa linguagem na faculdade. Então, é a linguagem mais popular no segmento de analytics avançado. E esse produto vai vir para dentro do SQL Server. O que eu quero dizer? A Microsoft comprou uma das ferramentas líderes nesse segmento, e além disso, a linguagem é a mais popular. Então, você vai encontrar muito mais profissionais que conheçam usar essa ferramenta e que possam passar a implementar dentro da sua empresa
modelos analíticos avançados, tá bom? Bem, então eu vou passar agora para vocês realmente o que vem de novo no SQL Server 2016. E focando nesses 3 tópicos, né, que são o desempenho para missão crítica, a possibilidade de você realizar imersões de dados a partir de qualquer dado e apresentar a solução como uma plataforma pronta para a nuvem híbrida. Na questão de missão crítica, um grande avanço do SQL Server é a entrega aí da possibilidade de você ter bancos de dados, ou banco de dados todo, ou parte dele, em memória. Então, a gente sabe que a tecnologia em memory ela é muito mais rápida do que você ler as informações do disco, que é o tradicional, como a gente trabalhava até pouco tempo atrás. A partir de 2012 isso foi evoluindo, e agora o 2016 ele está pronto para que você pegue uma aplicação que é utilizada no dia a dia, uma aplicação transacional, e possa jogar ela para in-memory, tendo ganhos aí, né? Existem estudos que empresas que já realizaram esse tipo de trabalho e, em média, elas conseguiram evoluir de 10 vezes a 50 vezes o banco de dados dela ficou mais rápido. Um case muito famoso nesse sentido foi a Bwin, que ela é a patrocinadora do Real Madrid. Ela tem um sistema de jogos, né, jogos eletrônicos, e aí ela tinha um SQL Server lá, 2008, onde ela fazia 15 mil requisições por segundo. Ela, por utilizar a tecnologia em memory, se beneficiou dessa ferramenta, botou o banco de dados dela, parte das informações em memory, e o banco de dados dela passou a responder 250 mil vezes mais rápido, né? Atendeu 250 mil requisições por segundo e ficou 16 vezes mais rápido por utilizar a tecnologia em memory. Além disso, você tem várias funcionalidades internas no SQL Server para, por exemplo, o que você pode usar de in-memory, aproveitar desse recurso. Você pode, Vitor, eu não tenho a possibilidade de botar no meu servidor um pente de memória de 200 GB. Isso não é um problema. Você pode continuar lá com o seu servidor de 100 GB de memória, 50 GB, não importa. Mas é muito mais barato você comprar um disco SSD. Então você pode comprar um disco SSD, espetar no seu servidor SQL e falar, olha, SQL Server usa esse disco SSD, que tem um acesso muito rápido, né, para leitura e escrita, como se fosse uma memória. Então você pode expandir a sua memória RAM para um disco SSD que tem uma performance excelente para esse tipo de operação. Então, só o SQL Server entrega esse tipo de funcionalidade, que é a possibilidade de você estender, né, o seu banco de dados para uma área de disco que tem um acesso muito rápido para leitura e escrita. Bem, tudo isso, eu não estou falando que você vai comprar o SQL Server e vai comprar algo a mais. Já está dentro do seu SQL Server. Você vai aproveitar isso. A gente quer que você saia desse webcast aqui, tipo assim, olhando para o seu banco de dados e falando o que mais eu posso fazer com ele sem ter que apresentar uma fatura a mais para isso dentro da sua empresa. Uma das grandes funcionalidades que o SQL Server 2016 vai entregar é o Query Store. E isso vai ser a caixa preta do seu banco de dados. Como ela vai funcionar? Hoje a gente tem, os DBAs têm um problema, o sistema está funcionando e de repente ele passou a ficar lento. E aí o DBA ele não tem tantos recursos para falar, ver e analisar assim, olha, tal hora passou a ficar ruim porque foi a situação X que aconteceu no banco. Com o Query Store isso muda. Nós vamos ter então um painel onde a gente vai poder monitorar a performance das consultas que acontecem no nosso banco de dados. E aí eu vou poder identificar que às 9 horas a consulta rodava com um desempenho bom, né? Ela rodava com um desempenho bom, porém no horário atual ela passou a rodar com uma performance muito pior. E vou poder fazer o seguinte, decidir, olha,
eu vou pegar essa consulta, ao invés dela estar rodando com esse plano de execução, eu vou forçar para que ela sempre utilize esse plano de execução que foi o mais rápido. Então você vai poder analisar tudo isso, né, que aconteceu. Qual é a consulta que mais é executada, mais usa CPU, que mais faz leitura lógica, leitura física, e então identificar e corrigir a situação. Então, você vai poder olhar o passado, né, e não simplesmente ser acionado e ter que, então, a partir de um problema, começar a monitorar. Não, você vai poder olhar o histórico e ir fazendo até mesmo trabalhos preventivos dentro da sua base de dados. Então, o Query Store é a caixa preta. O avião deu um problema, você analisa a caixa preta para ver o que aconteceu. A mesma ideia é, meu banco de dados está com um problema, eu vou olhar a caixa preta, que é o Query Store, para identificar o que aconteceu ali de problema, em que momento que isso passou a ser um problema. Temporal Database é a possibilidade da gente realizar consultas retroativas dentro do nosso banco de dados. Então, hoje, a gente sempre pensa nas tabelas, ela é uma foto do momento. Então, eu tenho a tabela de clientes, eu tenho lá 150 clientes cadastrados. Mas quantos clientes eu tinha ontem cadastrado? Qual era o telefone do meu cliente ontem? Então, você não tem esse histórico nativo, assim, né? Você não tem um histórico da tabela, do que aconteceu nela. Vamos imaginar assim, eu tenho pedidos de compra, uma tabela de pedidos de compra. Hoje eu tenho 150 mil pedidos de compras. Mas quantos eu tinha ontem? Né? Ou então também existe um problema que é no dia a dia assim, alguém deletou uma linha. Que linha foi essa que foi deletada? Tem como eu recuperar essa linha rapidinho para fazer uma correção, né, e recuperar esse dado e inserir novamente no banco de dados? Então, um conceito que está vindo para dentro do SQL Server é o conceito temporal. É a possibilidade de a gente navegar no tempo e então visualizar as informações como elas estavam em um determinado momento da história ali daquela tabela. Então, você vai continuar trabalhando de maneira transparente. Você vai ter lá a sua tabela, pedidos de compra, né, onde você vai inserir informações ou fazer cargas de dados em massa, atualizar esses dados. Você vai ter a tabela X, continua sendo a tabela X. Por trás, o SQL Server estará criando uma tabela histórica. Então, eu inseri um cliente, atualizei o telefone dele, esse registro é guardado numa tabela histórica. Deletei um registro, né? Ela vai sair da minha tabela temporal, mas do histórico eu vou ainda ter essa informação de que ela existiu um dia na vida. E aí, quando eu quiser, eu leio os dados regulares, né? Os dados atuais, mas também eu tenho a possibilidade de voltar no tempo, fazer navegações. Então, eu vou fazer um select e vou definir, olha, eu quero ver quando o horário era 10 horas da manhã do dia de ontem. E aí eu vou conseguir ver essa tabela, como ela estava naquele momento. Isso é sensacional, assim, e pode ajudar a gente em várias necessidades do dia a dia na parte de banco de dados. Row Level Security. O SQL Server, com certeza, como a gente viu, é um dos bancos de dados mais seguros que há. Mas ainda havia uma necessidade, que era qual? Eu posso hoje dar permissão para um usuário visualizar uma tabela, ou então visualizar aquela tabela, mas somente uma ou duas colunas. Mas eu nunca conseguia definir uma permissão a nível de linha. Exemplo, eu tenho lá clientes cadastrados, mas um gerente de vendas, ele só pode ver os clientes dele, e não pode ver os clientes de outro gerente comercial. Né? Então, não havia a possibilidade de definir permissões a nível de linha. Então, o que nós vamos ter agora no SQL Server 2016? O Row Level Security, onde um gerenciador de políticas ele vai estar criando uma política que na verdade será uma função, né? E então criar uma security policy aplicando essa função. Aqui a gente não está falando que sua aplicação vai mudar,
o select vai continuar sendo o mesmo. Então, essa enfermeira vai fazer um select asterisco from para ler os pacientes. Se até pouco tempo atrás ela iria ver todos os pacientes. Mas agora o SQL Server por trás vai transformar esse select que ela passou, vai aplicar a política e então ela só vai ver definitivamente os pacientes que pertencem a ela. Então, de forma muito transparente, o SQL Server vai aplicar essa política e mostrando somente da forma como você quer que seja visualizado. Então, a gente vai poder dar agora permissão a nível de linha. Esse é o mais bacana e uma das soluções mais bacanas que está vindo no SQL Server 2016 e que você vai poder usar assim que você instalar na sua empresa. Aqui é uma necessidade que muitas empresas precisam para você mascarar informações. Então, existem dados críticos, dados sensíveis à empresa. Exemplo, eu tenho uma tabela onde eu armazeno o número do cartão de crédito. Então, eu não quero que ninguém que leia essa tabela visualize realmente o número do cartão de crédito dos meus clientes. Então, agora você, com alguns comandos, você poderá criar uma máscara de dados, né? Então você vai pegar lá, olha, o e-mail desse cara, a máscara é mostrar o primeiro caractere, o resto é tudo X, e então o .com ou um .com.br. E aí quando esse cliente alguém for realizar um select nesse campo, ele vai ver o dado mascarado ou embaralhado. Você vai poder definir essa política. Isso é interessante para quem tem informações como de cartão de crédito, códigos, né, que são dados sensíveis, e aí você vai poder aplicar esse mascaramento de dados no seu banco de dados. Ainda assim, no mascaramento de dados, pode ser que o seu DBA, né, ele tenha acesso à informação nativa. Na verdade, ele ainda terá acesso à informação nativa. Isso aqui vai ocorrer para usuários simples, que tentam ler a informação. Até então eles tinham a permissão e passaram a ler mascarado. Mas aquele DBA seu que é sysadmin, a empresa pode se preocupar no seguinte: olha, eu não quero que nem mesmo o DBA visualize o dado. Eu quero que até para o DBA, que é o usuário que tem a permissão máxima dentro do banco de dados, ele veja a informação criptografada. Então, nós temos agora o Always Encrypted, que é uma solução onde nós poderemos estar criptografando colunas do nosso banco de dados. E aí, o DBA que ele tenta ler o dado fora da aplicação, ele vai ver de maneira criptografada, enquanto se ele só vai poder ver a informação realmente através da aplicação. Como é que vai funcionar isso, então? Nós teremos aqui o SQL Server, onde nós iremos criar uma coluna, né, com criptografada ali. Então vai ter uma chave para aquela coluna. E a aplicação ela vai ter a chave mestre disso. Então o que vai acontecer? Através do protocolo ADO.NET, ele vai fazer essa descriptografia. Então a aplicação vai ler o dado criptografado, o protocolo vai descriptografar, e só na tela do sistema realmente é que você vai ver o dado de forma nativa. Enquanto que se um DBA fora da aplicação tentar visualizar a informação, ela não será mostrada naturalmente, ela vai ser mostrada de maneira criptografada. Então, eu quero criptografar, quero que nenhum DBA visualize o salário dos meus funcionários. Você, de maneira muito simples, vai criptografar aquela informação. Então, o seu DBA continua administrando os dados, continua fazendo backup, continua fazendo tudo que tem que fazer, porém ele não vai mais ver dados sensíveis da sua empresa de forma natural. Isso é muito bacana, até porque você pode ter o seu... Imagina, um DBA faz um backup e leva esse dado para outro lugar, né? E ele vai lá e rouba a sua carteira de clientes, etc. Você tem que estar preparado para esse tipo de situação, e aí o Always Encrypt é essa possibilidade.
sempre criptografado, né? Tudo criptografado, até mesmo para quem tem os acessos mais elevados dentro da empresa. Voltado ao segmento de Analytics, para quem precisa implementar BI, acessar informações, Big Data, o SQL Server está trazendo para o 2016 a solução que é o Polybase. O que é o Polybase? Nós temos agora, né, no mercado, dois tipos de banco de dados, se a gente pode assim dizer, que é o próprio SQL Server, a sua solução de banco de dados, e o Hadoop, que é o Big Data. O Polybase, ele traz a possibilidade de que, usando o Hadoop, você tem que ter conhecimento de como consultar o Hadoop. Não é o mesmo select que você faz nas bases de dados transacionais, né? Então, o que acontece? Você vai criar a estrutura do Hadoop e você teria soluções de terceiros para consultar o Hadoop. O que o Polybase entrega para a gente? É a possibilidade de eu me conectar ao Hadoop e fazer consultas no Hadoop usando o próprio Transact SQL. Então, aqui é uma linguagem que todo mundo conhece. Então, eu posso ler o Hadoop, o Big Data, fazendo meus select asterisco from alguma coisa que eu já conheço. Isso abre um mundo de possibilidades, porque você pode desenvolver sistemas que eles consultam usando a mesma linguagem, o mesmo Transact SQL, para ler dados do SQL Server ou dados do Hadoop. Então você vai poder ter sistemas que estão lendo dados lá do seu Big Data e combinando com informações do SQL Server e assim vai. Isso é o Polybase, é a possibilidade de você localizar dados relacionais e não relacionais usando o próprio Transact SQL. Além disso, a Microsoft trouxe para o SQL Server melhorias no Reporting Service. Então, o Report Service era uma solução de relatórios. Então, se você queria ter dentro da sua empresa um site de relatórios, onde os usuários eles visualizariam lá desempenho, quantas faltas eles tiveram, é um mundo de possibilidades de relatórios. Você tinha o Report Service. Você vai continuar tendo ele. Porém, a Microsoft adquiriu uma empresa chamada DataZen no ano passado. E com o DataZen, ela melhorou consideravelmente esse produto que é o Reporting Service. Agora, com o DataZen, a gente vai poder ter visualizações gráficos interativos, né, onde você clica em um certo gráfico e os outros interagem com você, mostra o dado filtrado conforme você clicou, né? Então, e além disso, o DataZen ele entrega para a gente a possibilidade de entregar o mesmo relatório e o usuário tem a mesma experiência em qualquer dispositivo. Então ele vai ver o gráfico dele da melhor forma. Então existem aplicativos que você vai instalar no Android, no Windows Phone ou no iOS, no Apple, né? E você vai ver o mesmo relatório, ter a mesma interatividade em qualquer dispositivo. O que você pode entregar na sua empresa é algo semelhante a isso daqui, ó. Imagina, você entra lá num site e vai ver o desempenho da sua empresa, se está indo bem ou não, com os KPIs, né, indicadores de performance, e você vai poder clicar, eu preciso ver melhor essa informação, clica e você vai visualizar um relatório sobre o dado, e além do que você já conhece, que é o Reporting Service, que são os relatórios tradicionais. Isso aqui também dá a possibilidade do seu próprio usuário criar os relatórios dele, né? Então é o Self-Service BI, ou então você vai poder dizer o seguinte, olha, eu gostei desse relatório, eu quero que ele esteja em um painel no meu celular, para eu todo dia ir acompanhando essa informação, que é a possibilidade de eu, vamos dizer assim, pinar um determinado gráfico num dashboard que eu tenho e não é necessariamente que a TI criou, né? Então, pessoal, isso aqui é um mundo de possibilidades, desenvolvimento de relatório. Então, se você quer um dashboard dentro da sua empresa, com gráficos interativos, entregar a sua gestão, que eles possam acompanhar o desempenho das equipes e assim vai, né? Essa é a melhor solução aí que você pode estar adotando dentro da sua empresa.
e nós aqui da Allen vamos poder atender vocês nesse desenvolvimento, com certeza. Como eu disse, o SQL Server ele é a plataforma aí que você não encontra a mesma coisa em outros bancos de dados. Nós temos inúmeras soluções para que vocês possam estar aproveitando do recurso da nuvem para levar algumas coisas para a nuvem. Né? Eu sei que é difícil o paradigma de eu pegar o banco de dados meu todo e mandar para a nuvem. Pegar meu servidor, tirar o servidor e mandar para a nuvem. Eu sei que isso é uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo, manter tudo na sua empresa é caro. Então, o disco é caro, né? Então eu ter 1 TB de informação dentro da minha empresa, quanto isso custa? E se você for olhar quanto isso custa na nuvem, isso é muito barato. Então o SQL Server, você, por exemplo, o que a gente pode fazer de nuvem híbrida? Eu posso simplesmente não ter mais fita de backup dentro da minha empresa para guardar bancos de dados. Eu posso ir lá na nuvem, comprar 1 TB de informação, 1, 2, 3, não importa o tamanho. Eu compro esse espaço e eu falo, ó, SQL Server, faz backup para uma área da nuvem da Microsoft, para o Azure. Isso muito transparente. E se eu precisar restaurar, é a mesma coisa. Né? Isso é uma coisa assim que já faz desde o 2002, né? Você poder fazer backup do seu banco de dados direto para a nuvem e não precisando mais ter espaço local para armazenar essas informações. Tem cliente que tem lá um disco de 1 TB, né? Só para guardar o backup. Aí o disco queima, já era, né? Então aqui não, aqui você vai mandar o seu backup para a nuvem e isso vai ficar lá armazenado com georredundância até, né? E por um custo bem mais baixo do que você manter isso local. Isso é o básico que o SQL Server tem feito e que outros bancos de dados não fazem. Mas um grande avanço aí que está chegando é o Stretch Database. O que é o Stretch Database? Imagina o seguinte, não, Vitor, não vou mandar backup para a nuvem, não vou mandar meu banco de dados para a nuvem, mas eu tenho uma tabelinha aqui que é de ordens de compra. Eu tenho ordem de compra aqui desde 1996. Quando a internet entrou aqui no Brasil, já tinha SQL Server e tinha ordem de compra lá sendo armazenada numa determinada tabela. Hoje isso me consome na empresa 3 TB. Então eu tenho lá dados atuais desse ano e o resto é tudo dado histórico que eu não mexo mais. Então o que é o Stretch Database? É a possibilidade de você fazer o seguinte: você vai comprar um espaço na nuvem, um banco de dados na nuvem, né? E você vai falar o seguinte: ó, essa tabela de ordens de compra, tudo que for de 2012 para trás, manda para a nuvem. E aí, o que o SQL Server vai fazer? Vai esticar esse seu banco de dados para a nuvem. Porém, não vai mudar nada para a sua aplicação. Você vai continuar fazendo o select asterisco from ordem de compra. Se você ler uma ordem de compra de 1996, o próprio SQL Server vai lá na nuvem, vai trazer esse dado e vai te responder. Então, só um armazenamento é quem mudou, mas a informação você vai continuar consultando na mesma tabela. Então, isso é muito bacana, porque você tem lá um banco de dados ocupando discos e mais discos de espaço. Você pode simplesmente falar, olha, esse espaço aqui é dado histórico, eu não mexo mais, é somente leitura. Eu mando isso para a nuvem, uso esse espaço local para outras coisas, mas esse dado que não é movimentado, não é manipulado mais, ele está na nuvem. O dia que eu for ler esse dado, o próprio SQL Server vai ler esse dado, pode ler até com uma latência bastante baixa, já que existem data centers aqui no Brasil já para esse tipo de solução, né? Bem, então aqui é um exemplo disso, onde eu tenho um usuário consultando os dados, né? O histórico é muito maior do que os dados atuais, né? Então você pode ter lá retenção entre 3 e 10 anos, neste caso, né? E aí você tem os dados quentes e os dados frios, que raramente são consultados.
com o Stretch Database, a gente pode definir um período de corte. Não necessariamente está definindo as datas, tá? Eu posso definir o predicado, assim, a lógica, até por exemplo, essa ordem de compra está com status vendido. Então, tudo que é vendido vai para a nuvem. E tudo que está em aberto fica local ainda. Então, não necessariamente é só por data. Eu posso ter outras regras aí, né? Outra lógica para mandar o dado para a nuvem realmente. Bem, essa é uma das soluções que você pode implementar de nuvem híbrida. Você pode ter um SQL Server e um cluster, um dos nós do cluster está na nuvem, né? E aí, se o meu servidor local cair, a nuvem assume. Outro tipo de projeto que você pode ter eu posso ter meu servidor instalado local, mas eu posso dar um create database ou um HTTP. Então, o meu banco de dados está na nuvem, mas o meu SQL é local. Então, você consegue movimentar bancos para a nuvem, mas não desinstalando seu SQL Server local. Então, você vai liberando espaço, né, para outros tipos de soluções. Eu resumi aqui, pessoal, as grandes novidades que o SQL Server 2016 traz e que realmente serão úteis para o dia a dia de vocês, né? Aqui é um exemplo, né, dessa leitura aí que vai estar lendo o dado lá da nuvem diretamente, tá bom? Bem, quais os próximos passos aí que eu poderia recomendar a vocês, né? A Allen pode estar auxiliando vocês em diversos aspectos, diversos projetos, né? E eu acho interessante a gente oferecer a vocês uma avaliação do ambiente de vocês, entender como vocês usam o SQL Server, se existem índices para serem criados. Poxa, será que não dá para a gente... eu tenho um parque aqui de 100 SQL Server, 100 instâncias de SQL Server. Pô, será que não teria como eu consolidar essas informações, eu ter 50 instâncias ou 10 instâncias? Quantas eu poderia mandar isso para a nuvem, né? Então, após o encerramento aqui, né, vocês podem entrar em contato conosco para fazer uma avaliação do ambiente, analisar como esse ambiente de vocês trabalha, né, ou quais as recomendações que nós temos para desenvolver a vocês. Ao final, a gente vai disponibilizar um relatório com sugestões e melhorias realmente. Não necessariamente a gente quer mandar tudo para a nuvem, a gente pode melhorar realmente o seu ambiente hoje do jeito que está, no seu SQL Server 2008, né? Lembrando que já está entrando em processo de descontinuação, né, do suporte, mas a gente pode melhorar do jeito que você usa hoje o SQL Server e recomendar definir projetos, né, para que esse ambiente de vocês possa evoluir na plataforma SQL Server. Além disso, se você ficou interessado também na questão do SQL Server, migração de Oracle para SQL Server, vocês podem estar falando com a gente que a gente vai apoiá-los nessa migração e nessa avaliação também, né? Bem, pessoal, as dúvidas vocês podem estar posteriormente enviando para o meu e-mail, né? E também vocês vão estar recebendo em breve materiais sobre o SQL Server e sobre o que nós falamos aqui hoje. E então podem reportar dúvidas para mim e para nossa equipe, nossos funcionários da Allen, que estaremos preparados para respondê-los, tá? Vou deixar mais uma vez aqui o meu e-mail para quem quiser anotar, tiver alguma dúvida ou sugestão também de um próximo webcast. E eu agradeço aí a todos que participaram e espero estar falando novamente com vocês em breve. Até mais, pessoal.